Dúvida de todo mundo que as pessoas não sabem que é. O que é inglês básico, teacher? O que é inglês básico? Muitas pessoas acham que inglês básico é você saber falar Hello, how are you? My name is Fernanda. Não, isso não é inglês básico, isso é nível A0. Nossa, teacher, já começou assim, meu Deus. A gente só saber falar nosso nome e falar hello é inglês 0, nível 0. Inglês básico, eu vou te explicar o que é aqui. E não sou eu que estou dizendo, é o quadro comum europeu que diz isso. O que é o quadro comum europeu? Sabe esses exames de proficiência que você já ouviu falar, que mede a proficiência da pessoa, o inglês que ela fala, a fluência da pessoa? Esses quadros, eles têm um padrão. E esse padrão é feito pelas habilidades das pessoas de se comunicar. Não é só de ler, não é só de escrever, não é só de ouvir. Porque se você só ouve, você pode até ter um nível maior de compreensão, mas se você não fala, o seu nível está no 0. Então, o que é o inglês básico? O que uma pessoa no inglês básico precisa saber para ela ser considerada pelo menos básico? Então, abaixo do básico, ela está no A0. Sim, existe o 0. O 0 no inglês, ele existe. O que é o 0? É você saber falar seu nome, que todo mundo aprendeu isso lá na escola, né? Falar o nome, falar my name is. E você saber falar hello, how are you? Às vezes a pessoa nem consegue pronunciar o how are you, teacher, será? Sim, eu sei que não, porque eu já tive esses alunos que falavam, meu Deus, eu não consigo falar inglês, de ser travado, de ter crise de ansiedade, da mão suar para falar inglês, e falar, nossa, teacher, você conseguiu fazer eu falar how are you? How are you? Com essa naturalidade, então eu acredito que você vai conseguir me fazer falar inglês. Então, o que é o inglês básico? Eu vou ler pra você, eu vou falar, na verdade não vou ler, né, gente, porque você ficar aqui lendo o negócio vai ser muito chato. Mas eu vou te falar o que é o inglês básico. E o verdadeiro inglês básico, ele te ajuda a se virar em muitas situações. É claro que não é o melhor dos cenários parar no básico, mas com ele você já vai conseguir se virar na maioria das situações do dia a dia. Por isso que é básico, é o básico que você precisa para, né, se virar ali no dia a dia, né, para conviver com as pessoas, para ter, enfim, para viver, né, gente, em alguma situação. Então, o que é o inglês básico? Na compreensão auditiva, que é o chamado listening. Quando a gente fala listening, a gente está falando da compreensão auditiva. Não é só ouvir, porque ouvir todo mundo ouve, mas é você ouvir e compreender. Por isso que é compreensão auditiva. Compreensão auditiva. Você precisa, nesse nível, compreender expressões e palavras básicas relacionadas a situações concretas do dia a dia e familiares. Por exemplo, compras, uma rotina de escritório, a sua rotina do dia a dia, uma descrição de um lugar. Então, isso você já consegue compreender, desde que essas coisas sejam faladas lentamente e com clareza. Não lentamente assim, não, devagar, ok? E com clareza. Então, esse é o nível. Então, você não vai estar escutando a música e entendendo tudo. Vai estar escutando a música. Se ela for mais devagar, vai até entender mais. Mas, você vai compreender algumas palavras ali, algumas coisas mais relacionadas ao dia a dia. Leitura. No nível básico, é esperado que o falante de inglês seja capaz de compreender palavras e frases simples. Por isso que os tempos que a gente aprende quando a gente está falando inglês básico são os tempos simples. Que é tempo simples? Falar de fatos que acontecem. Eu gosto de fazer tal coisa, eu faço tal coisa. No meu trabalho eu faço isso, eu faço aquilo. Por isso que a gente fala de rotina, porque a gente fala de um tempo básico. Ok? E o que você pode ser capaz de ler? Textos simples sobre descrição de rotina. Você pode compreender palavras simples em contextos familiares, inclusive já entender melhor alguns sinais, avisos e anúncios, porque todos esses vão utilizar uma linguagem básica, porque o intuito desse tipo de texto é o quê? Que mais pessoas compreendam, por isso eles utilizam uma linguagem básica e simples. Expressão oral. O que é expressão oral? É o falar, é o famoso speaking.
Teacher, é aí que o negócio pega feio. É no speaking. Eu sei, nos meus 13 anos de experiência eu sei. Porque não adianta você ter uma boa compreensão auditiva, você ter uma boa leitura e você não falar. Vai se comunicar com quem? Vai ter que escrever as frases, vai ficar dependendo do tradutor, pro tradutor falar. E aí, se não tem internet, lascou-se. Porque, né, não vai se comunicar mesmo. O falante de inglês, no nível A1, pode fazer o uso de frases curtas e simples para se descrever, para falar da sua família, do ambiente ao seu redor. Então, consegue descrever minimamente um lugar. Consegue falar sobre o seu dia a dia, por isso que você consegue se falar sobre a rotina. Por isso que no meu curso de iniciantes, eu digo que você vai sair do zero, você vai conseguir falar sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia. Porque isso é o básico, que nas metodologias tradicionais você demora 1 ano para conseguir. Por quê? Porque não faz sentido aquele monte de coisa. Mas é que eu quero que você faça isso em 6 meses. E é com milagre? Não, é com metodologia. É com metodologia, com método, com estratégia. Não coloco chip em ninguém, não faço milagre. Apesar de alguns alunos dizerem isso, eu não faço milagre. O que faz o resultado é você seguir o método e a estratégia que eu te ensino. Certo? E aí muitas vezes as pessoas caem, seja fluente em 5 meses. Fluente no quê? Meus alunos saem fluente no básico. Ok? Que é o A1. No nível, nome internacional desse nível, do básico, é A1. Aqui no Brasil que a gente tem esse negócio de, básico, não. Lá fora, quando você for ver uma vaga de emprego, por exemplo, eles têm níveis A1, A2, A3, A4, A5, A6. Não, mentira, é só A1, A2, B1, B2, C1, C2. E o 0 é o inglês que você não fala, que é só o my name is mesmo. Alright. E na escrita, o que uma pessoa de nível básico tem que saber escrever minimamente? Sim, porque quando você pensa em um nível, você precisa saber as habilidades. Na nossa vida, a gente não vive só de falar, nem só de escrever, nem só de ouvir, nem só de ler. A gente o tempo todo está falando, lendo, ouvindo, falando, compreendendo. Então, tudo isso faz parte do nosso cenário de falar um idioma, certo? Porque se você chega no hotel, em alguns hotéis, eles perguntam os seus dados, em outros eles falam, preenche essa ficha aqui. Aí você não sabe ler o básico. O que acontece? Não dá certo. Por exemplo, vou falar o exemplo aqui da minha aluna. Falou, tá comigo faz 2 meses, na outra turma do Hello Up, na turma anterior. E ela falou, teacher, tô muito feliz, porque faz 1 mês que eu tô com você aqui, quase 2 meses. E eu fui preencher um formulário em inglês e eu já consegui. A única coisa que eu não sabia preencher, eu acho que era gender, que apareceu lá. Falou, mas todo o resto eu consegui sem precisar ir no tradutor pra nada. Olha só, pra você preencher. Então, a habilidade escrita, ela também é importante. Então, para você ser fluente, você precisa das 4 habilidades básicas. Bora! Que mais? Então, na escrita, um falante básico precisa saber interpretar, escrever palavras e frases simples, mensagens curtas, já escrever uma mensagem, um post, por exemplo, com uma descrição de um lugar, e podem preencher formulários com informações básicas. Isso aqui é a descrição do Common European Framework, do padrão internacional para aprendizagem de idiomas. Ok? Vocabulário e gramática. O vocabulário do nível A1, que é o básico, mais básico, ainda é limitado. Claro que é limitado, você acabou de começar. Se você pega uma criança que começou a falar, ela tem um vocabulário básico. Como que ela vai falar mais? Conforme ela for exposta a mais palavras. Por isso que você precisa praticar o inglês todos os dias, porque é assim que você vai falar mais. O vocabulário do falante de A1 ainda é limitado e se concentra em palavras comuns e do uso cotidiano. Por isso que eu falo, se você não sabe nem falar da sua rotina do dia a dia, seu inglês é a 0, não é nem básico. Eu falo isso, mas tô aqui, né, falando do Cambridge, né, quem gosta do Cambridge, de todos esse pessoal aqui regulamenta o ensino de idiomas, é isso aqui. Então, o vocabulário ainda é limitado, se concentra em palavras comuns do cotidiano, mas já consegue se comunicar. Quanto à gramática, usa estruturas para falar, principalmente sobre o
presente. Por isso que você fala sobre fatos do dia a dia, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, coisas que você faz diariamente, sobre o seu trabalho, sobre onde você mora, sobre como que é a cidade que você mora. Isso é básico. E o que é importante saber? Que esse é o nível mais básico, né? Tô falando aqui, mas ele é o mais básico. Por que é básico? Vou falar, já falei no começo, mas vou falar de novo. Básico é o nível que não é my name is. É o nível que você consegue se comunicar em situações básicas. O que você precisa saber do seu dia a dia para falar inglês? Quem você é, o que você faz, onde você trabalha, o que você gosta. Que você pode acontecer isso em qualquer lugar. Por exemplo, várias situações nos últimos meses, das últimas viagens que eu fiz, eu falo, todas as viagens que eu faço para dentro do Brasil, eu tenho oportunidade de conversar com alguém de fora. Eu não sei onde as pessoas estão, elas fogem do inglês, porque comigo sempre tem alguém falando inglês do meu lado, pedindo informação. E a pessoa pede informação, vê que você fala, ela já começa. Ai, mas que legal, mas o que você faz? Isso é o mínimo que você tem que fazer. Viu? É uma situação básica. E um falante básico do idioma precisa saber falar isso. Se você não sabe, seu inglês não é básico. Para de falar que o inglês é básico. Fiz até um vídeo disso hoje, falando. As pessoas falam que o inglês é básico, você pergunta, what's your routine? Aí a pessoa fala, I'm from Brazil. Fala, Não! É você falar o que você faz, o que você gosta, de onde você é, o seu dia a dia, sua profissão. Certo? E os falantes do inglês básico, eles já têm conhecimento limitado da língua? É limitado ainda, é limitado. Mas já consegue se comunicar em situações do cotidiano, em especial nas viagens. Não seja aquela pessoa que vem alguém, você vê alguém se aproximando, que provavelmente vai pedir uma foto, aí você já vai assim, meu senhor, mas não faz contato visual porque a pessoa tá chegando. Porque a pessoa vai começar a perguntar e eu não vou saber responder. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que cria conexões. Você nem sabe se essa pessoa que vai te pedir uma foto pode ser um cliente seu, se você for uma cabeleireira, por exemplo. Pode ser uma cliente sua. Pode ser um contato seu para um futuro emprego fora do país. Só que se você não fala inglês, você fecha todas as portas que podem ser abertas por ele. E é por isso, e a pedidos, que quem quer aprender, quem quer começar e tá com esse nível de inglês pelo menos até o final do ano, porque a gente já tá em julho, na verdade, a gente tá em julho. E não dá mais tempo de, eu vou começar no ano que vem. Você já falou que ia começar no começo do ano, não começou. Já falou que ia começar, não começou. Então, tem uma nova turma começando agora. Quer começar? Vai começar, começa segunda-feira. Não tem desculpa. Inclusive, já gravei várias aulas aqui hoje, é mais do que eu já tinha prometido, porque eu gosto muito do que eu faço, e o que eu gosto é de ver os meus alunos tendo resultado. Pode procurar no meu feed os depoimentos dos alunos, falando que aprendeu, falando que conseguiu se comunicar na viagem, que conseguiu passar na migração, com inglês básico. Mas aí precisa seguir o plano, porque se não começar, né, minha gente? É igual pra academia. Ai, quero perder peso. Aí não faz dieta, nem vai pra academia. Não adianta. Ai, quero falar inglês, mas só usa aplicativozinho que você só fica respondendo coisa, mas você não fala nada. Não tem uma situação, porque na vida real, as pessoas não respondem só aquilo que a gente tá esperando. Não vai aprender. Agora, quer aprender com situações do dia a dia, quer aprender a falar, quer aprender e praticar com outras pessoas, aí você vem comigo que é sucesso e eu garanto. Se você faz tudo o que eu falo pra você fazer, se você segue minhas orientações, você vai ter sucesso. Como os casos dos meus alunos que fazem um preparatório de 3 meses, ou, né, devora o conteúdo do curso e vai viajar com 6 meses, vai passear. Tem vocabulário limitado, mesmo no básico? Tenho, mas já não passo perrengue de ter que ficar lá com o celular, e se o celular, sei lá, acaba a bateria, não faz mais nada, porque não vai conseguir se comunicar, porque depende da internet do tradutor. Certo? Então é isso. E outra coisa. Uma coisa muito importante. Adultos aprendem como adultos. Crianças aprendem como crianças. Adolescentes aprendem como adolescentes. Então, se é adulto quer aprender inglês, você tem que aprender inglês como adulto.
não é criança. Ai, mas é porque eu não tenho dinheiro. Arruma, meu filho. Arruma o dinheiro, trabalha, investe. Deixa de comprar pizza lá no final de semana, os R$200 de cerveja por mês e paga R$100 R$150 num curso. Parcela. Porque é uma questão de prioridade. Eu quero crescer no meu trabalho. O que eu faço? Invisto. Invisto em mentoria. Se a gente pegar aqui a fatura do cartão, eu invisto mais de R$2.000 por mês em mentoria. Por quê? Porque eu quero ser a melhor profissional para os meus alunos. Agora, não espera que uma pessoa que não faz nada ofereça o que eu ofereço. Uma pessoa que não é especialista em idiomas, em ensinar, faz o trabalho que eu faço. Então, a escolha é sua. Não é minha. A minha eu já fiz, que é fazer o melhor para os meus alunos. E muito feliz com quem já está lá na turma. E só tem mais 6 vagas. Acabou. Quem foi, quem foi, não foi. E ainda vai ter bônus nessa turma, que vai ganhar o curso de preparatório para viagem de pronúncia para iniciantes que vão acontecer em agosto. Mas é uma escolha. Você pode escolher não começar. Ou só continuar com o aplicativo, que não vai te levar para lugar nenhum. Na sua fala. Alright? Era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Agora eu vou continuar aqui, gravando as minhas aulas, colocando esse curso lindo, maravilhoso pra funcionar e fazendo as pessoas falarem inglês com confiança e como elas falam português desde o básico. Sem precisar ficar se preocupando em decorar gramática, um monte de coisa que, na realidade, nem vai fazer diferença no dia a dia delas. Alright? Kisses and see you next time. Bye, bye.